Oi, gente, tudo bem? Então, no primeiro episódio sobre as mães reais, eu escolhi falar sobre a princesa Diana, ou Diana Spencer, como era o nome dela, o sobrenome dela. Então, a princesa Diana é um ícone mundial, até hoje todo mundo conhece, é adorada, um ícone da moda. Então, eu pensei começar essa série por ela, porque também é uma mais recente que muita gente ainda se lembra dela. Então, para começar, a Diana, ela vem de uma família de aristocratas. Então, às vezes as pessoas fazem a relação de que ela era conhecida como a princesa do povo, como se ela tivesse vindo do povo, fosse uma plebeia, mas não é o caso. Ela veio de uma família de aristocratas, que é a família Spencer. O pai dela era um conde Spencer, e ele herdou esse título de conde em 1975. A Diana nasceu em 1961, então quando ela nasceu o pai dela ainda não era conde, o título ainda estava com o avô dela. Hoje em dia o atual conde de Spencer é o Charles Spencer, que é irmão da Diana. A família da Diana tem uma casa chamada Spencer House, que fica localizada no Green Park, fica ali vizinho ao Buckingham Palace. E apesar da Diana nunca ter morado lá, o último ancestral dela a ter morado lá foi o seu avô, a casa é lindíssima, está aberta à visitação e é bacana para visitar e você vê um exemplo do que seria um palácio privado do século XVIII. Mas como a gente está em maio, no mês das mães, eu quero focar esse vídeo mais no aspecto da Diana enquanto mãe. A Diana casou super jovem, casou aos 20 anos, e 3 meses depois do casamento ela já estava grávida do primeiro filho dela, o príncipe William. Não demorou muito, 2 anos depois, a Diana estava grávida do segundo filho, Harry. E existem relatos dela que ela escreveu cartas para os funcionários do palácio dizendo o quanto William estava feliz com a chegada do irmãozinho, que enchia ele de beijos e que mal deixava os pais chegarem perto do bebê. A Diana sempre quis que os meninos tivessem uma infância o mais normal possível dentro das circunstâncias. Então, quando os meninos eram pequenos, ela fazia questão que o Charles estivesse em casa, chegasse em casa na hora do banho, para que ele estivesse presente na rotina dos meninos. Quando eles estavam maiorzinhos, ela matriculou os meninos numa escola normal, o que era diferente da norma da família real, porque antigamente os herdeiros ao trono normalmente eram educados em casa, quando criancinhas, assim como foi o príncipe Charles, por exemplo. Mas ela decidiu matricular os meninos numa escola normal e fazia questão de buscar e deixar os meninos sempre que pudesse. Ela levava os meninos para parques de diversões, levava eles para lanchar no McDonald's. E uma das coisas que ela é super conhecida é por ser um membro da família real que não era muito boa em esconder as suas emoções. Ela era muito carismática e muito expansiva, principalmente com as crianças, com os meninos. E existe um vídeo icônico dela que é ela encontrando os meninos no Canadá, numa viagem que eles fizeram, e ela sobe no barco e sai correndo para dar um abraço nos meninos, o que é uma coisa que até hoje a gente não vê muito a família real demonstrando assim afeto em público dessa forma. Tanto William quanto Harry já deram entrevista dizendo o quanto a mãe deles praticamente sufocava eles de amor. O Harry uma vez falou que ela abraçava eles tão forte, e ele era pequenininho, que ele não conseguia se soltar. E ele fala que até hoje sente o abraço dela. Quando ele lembra, ele sente o abraço dela. E que sente muita falta de ter o abraço dela real. Harry também comentou que tem uma imagem da mãe como uma pessoa muito brincalhona, que dizia para eles que eles podiam ser danados, contanto que eles não fossem pegos fazendo danação. E eu acho que o Harry aprendeu bem, seguiu bastante esses conselhos da Diana. Ela era uma mãe muito brincalhona, mas também bastante protetora. Existem vários vídeos dela saindo com os meninos, onde eles estão rodeados por fotógrafos, e ela faz aquela cara bem feia, como se fosse assim uma leoa mesmo, protegendo os filhos. E tem também um vídeo de umas férias que eles estão esquiando, e que a Diana se levanta de onde ela está com os meninos e vai até os fotógrafos pedirem por favor, para respeitarem a privacidade da família dela. As a parent, could I ask you to respect my children's space? Outra característica marcante da Diana era a habilidade que ela tinha de usar a imagem dela para atrair atenção para as causas que ela acreditava. Muita gente criticava ela achando que ela fazia isso só por conta da imagem dela na mídia, mas pessoas que trabalhavam com ela diziam que ela era a mesma pessoa por trás das câmeras, e que era genuíno realmente o interesse dela em ajudar as pessoas, e que ela tinha uma certa pureza, uma certa ingenuidade que era muito cativante. E eu acho que essa característica de
associar a imagem dela a causas que ela acredita é refletida muito bem nos meninos até hoje. O Harry disse numa entrevista que uma das coisas que a mãe dele ensinou a ele foi para usar a posição de privilégio que eles tinham para tentar quebrar paradigmas. O William também já disse numa entrevista que uma vez, quando ele era muito pequeno, a mãe dele levou ele para ver a situação dos sem-teto. E não teve mídia envolvida, foram só eles meio que escondidos da imprensa. E foi ali que ele teve um choque de realidade. E, coincidência ou não, a primeira charity, né, que é as organizações que a família real, os membros da família real se associam a várias organizações. A primeira organização que o príncipe William quis se associar foi justamente a Centrepoint, que é uma organização que lida com o sem-teto aqui no Reino Unido. A Diana associou a imagem dela a muitas causas importantes, principalmente quando ela saiu da família real. Então, ela conseguiu uma função, conseguir um propósito mesmo fora da família real. E eu me pergunto se o Harry, quando decidiu tomar a decisão que ele tomou recentemente, se não teve a mãe dele como inspiração nessa decisão. A Diana se engajou com muitas causas importantes. Uma delas foi a visita que ela fez a Angola, que era um país conhecido por ter muitas minas terrestres, e ela fez uma visita a uma comunidade e andou num campo minado, fazendo o mundo olhar para esse país e ver essa questão. E mais recentemente, o Harry teve a oportunidade de voltar nessa comunidade onde a Diana foi, visitou e viu o impacto que a visita da mãe dele teve nessa comunidade, como a comunidade melhorou depois da visita da mãe dele. E ele teve a oportunidade de recriar a cena, a imagem icônica da mãe caminhando pelo campo minado. Ele teve essa mesma oportunidade. Outras coisas que a Diana fez que quebraram tabus na época, ela segurou nas mãos de pessoas com hanseníase, que também era um tabu. Ela abraçou pessoas com HIV, AIDS, que isso nos anos 80, ou anos 70, anos 80, era uma coisa que ainda era muito tabu. Então eu acho que a gente pode perceber que é evidente a influência da Diana nos meninos, mesmo eles tendo perdido a mãe tão jovem. O William tinha apenas 15 anos e o Harry tinha 13. Mas você vê nas ações deles, nos modos, nas causas que eles se engajam, até mesmo na vida pessoal dele. O William, quando pediu a Kate Middleton em casamento, deu um anel de noivado da mãe dele para ela, fazendo com que a mãe estivesse presente nesse momento de alguma forma. E o Harry também, quando pediu a Meghan Markle em casamento, o anel de noivado tem diamantes que pertenciam à mãe dele. Mais uma vez, uma forma de fazer a mãe presente nesse momento pessoal da vida deles. A princesa Diana morreu há 23 anos, mas a gente vê que o príncipe William e o príncipe Harry estão sempre tentando manter a lembrança dela, o legado dela ativo, seja através de eventos, seja através das causas que eles apoiam. E tem uma história que dizem que todo ano eles se encontram no dia que a mãe deles faleceu, que foi dia 31 de agosto, eles se encontram os irmãos para conversar, para jantar ou para almoçar e falar sobre as lembranças que eles têm da mãe. E o William diz que acha muito terapêutico falar da mãe dele, que diz que alivia um pouco a saudade que ele tem dela. E que mesmo depois de tanto tempo, depois de mais de 20 anos, eles ainda conseguem sentir o amor da mãe por eles. Então esse foi o nosso primeiro episódio sobre mães reais. E eu vou tentar trazer outras mães para vocês no decorrer desse mês.